dia a todos aqui do Estudantes da Verdade. Eu queria agradecer a acolhida e a oportunidade de estar fazendo parte desse momento, desse congresso, desse 14º Congresso de Rustem. Bom dia aos ouvintes da TV IBES, com muita alegria que estamos aqui trazendo, nesse momento, a nossa contribuição. Eu trabalho na área da educação já há algum tempo, sempre trabalhando em escolas de excelência, né, no que se refere a academicamente falando, metas e aprovações. E de uns 4 anos para cá, eu prestei um concurso público e passei para o Instituto Benjamin Constant, que é um instituto de referência na deficiência visual. E aí, como a Sueli colocou, né, a gente não traz o espiritismo para o local, mas a gente leva as nossas atividades e experiências para o espiritismo. Tem sido, para mim, uma oportunidade de muita reflexão. E esse é o tema que eu vou trazer para a nossa reflexão e espero que possa estar contribuindo no tema do nosso congresso. Na verdade, o título já está errado. A lei da inclusão no Evangelho, não existe inclusão no Evangelho. De lá para cá não tem inclusão, nós todos estamos incluídos. Então, didaticamente, a gente vai falar da lei da inclusão daqui para lá. E esse processo de desenvolvimento moral, do qual o nosso planeta vem fazendo parte, os tempos são chegados por conta desse desenvolvimento, dessa história, dessa inclusão. Ainda não estamos numa inclusão como nos fala o Evangelho, mas estamos a caminho dessa inclusão. Então, o que nos exige hoje, agora, do nosso conhecimento, é o que diz essa página que nós recebemos quando chegamos aqui. Ao ler, eu me deparei com esse parágrafo. A grande luta desse momento se travará no país da consciência de cada discípulo de Jesus. As convulsões serão de natureza íntima. A batalha mais difícil será da superação das más inclinações, administrando-as e direcionando-as para o bem. Então, essa batalha é nossa. Os tempos são chegados porque é um novo paradigma, como fala aqui, né, para uma nova era. O que o conhecimento nos traz exige de nós agora um outro olhar, nesse caso, para a inclusão. Né? Nós não combinamos, eu e Sueli, mas a Sueli falou muito sobre isso. Né? Isso é o progresso moral das instituições de referência para a saúde mental, onde o trabalho é voltado, mas o que é essa inclusão, já que estamos de frente de uma sociedade com muitos problemas morais? Então, nós didaticamente colocamos a lei da inclusão porque é o nosso olhar nisso. Mas o Evangelho, todos nós estamos inclusos. Né? Bom, a inclusão no Evangelho, nós verificamos em diversas passagens da vida de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, naquele tempo, naquela época. Ali com as crianças, que não eram importantes para aquela sociedade, com os doentes, que eram segregados, no caso dos leprosos, excluídos. Né? Eu usei a mesma figura da Sueli. Eles até nos ajudam a pegar a mesma imagem. Ali com os pescadores, né? Homens humildes, com as mulheres, com a samaritana, conversando com a samaritana. Ali com um cobrador de impostos, no caso, Zaqueu, que também era excluído dessa sociedade judaica, né? E ali com a pecadora. Então, Jesus traz uma nova direção à vida social, uma direção moral, uma direção inclusiva, para uma sociedade que, antes mesmo de Jesus,
já na sua própria religiosidade, ela discriminava. Os doentes, os pobres, não tinham direito a levar a sua oferenda ao templo. Isso a gente vê no Levítico, a gente vê no Deuteronômio. Então, Jesus vem quebrar, mostrar que a ideia é outra, que a realidade é outra. Nos 4 evangelhos, tomo 3, os apóstolos já dizem: as verdades que Jesus ensinou se disseminarão. A fé em Deus, o amor e a caridade hão de envolver o mundo. Então virá o fim. Virá o fim porque, praticando sinceramente a lei de amor, trabalhando com ardor pelo progresso de todos e de cada um, o espírito se desligará da matéria, que, por sua vez, mudará de natureza, acompanhando a marcha ascensional do espírito. Então, os tempos são chegados para esse progresso moral, para esse trabalho com ardor pelo progresso de todos. O amor e a caridade vão envolver. Quando a gente fala dos tempos estão chegados, a gente está pensando que é agora que a gente vai viver isso. Mas os tempos estão chegados por causa da consciência que temos. A maior inclusão de Jesus foi a pedagógica, porque ele falava por parábolas. Nós não iríamos conhecer o reino dos céus se Jesus falasse no tópico de cognição que ele tem. E ele vai abaixa por parábolas para a gente entender que só são entendidas a sua vida, os seus milagres e as parábolas, hoje, com os tem revelação da revelação. Reparem, então é tudo um progresso que respeita a nossa capacidade de entendimento. Vindo a Nazaré, entrou na sinagoga e se levantou para ler. Apresentaram-lhe o livro de Isaías, e ele chegou ao ponto escrito dessas palavras: o Espírito do Senhor me enviou para pregar o evangelho aos pobres, curar os de coração despedaçado, anunciar aos cativos a sua libertação, para os cegos o recobrarem a vista, para libertar os oprimidos, para pregoar o ano das graças do Senhor e para o dia da retribuição. Enrolado de novo o livro, sentou-se. Toda a gente na sinagoga tinha os olhos fitos nele. Disse então: cumpriu-se hoje esta palavra das Escrituras. Então, isso há mais de 2000 anos, ele disse qual era a sua missão. E mais do que isso, como governador, foi humilde e pequenino numa manjedoura. Em Mateus, Marcos, Lucas, ainda no tomo 3, nós encontramos: vinde, filhos fracos e enfermos, os apóstolos falando. O Senhor vos dará a parte maior e mais ativa do seu amor. Vinde confiantes, como vós também nós falimos. Como vós também fomos culpados, amargamos as nossas faltas e expiamos os crimes que cometéramos e as fraquezas que nos fizeram sucumbir, por meio de longo e penoso labor, numa série de existências que preparam e realizaram a nossa purificação, graças à qual o Senhor nos admitiu gozar da sua alegria. Então, os próprios apóstolos dizem: vinde, enfermos e fracos, todos nós. Porque a lei de inclusão, nós todos somos deficientes. Aliás, eu fiquei pensando assim, a partir dessa minha reflexão, eu até comentei com o Jorge, eu acho que todo congresso, a TV IBS também, tem que colocar na inscrição, na página, um lembrete, se o sujeito tem uma deficiência visual, se ele é mudo, se ele é surdo, né? Mas aí eu fiquei pensando, se colocar aquela frase que a gente vê nos congressos, tem alguma deficiência, nós espíritas vamos colocar muitas, né? Porque nós temos. E como a lei age conosco? Reparem como a nossa lei, hoje, o nosso momento hoje mundial, que exige pela lei a inclusão, repete o que a vida maior faz com cada um de nós. A diferença é que ainda estamos no momento de integração. A gente integra, mas não sabe o que faz.
Isso não é amor, isso não é caridade. A inclusão é mais do que isso. Então, os apóstolos também disseram isso. Nós sofremos, nós sucumbimos e tivemos, numa série de experiências, nos preparamos e realizamos a nossa purificação. O Sermão das Bem-aventuranças é o maior tópico que o Evangelho nos traz sobre essa inclusão. Porque serão bem-aventurados os pobres, o estrangeiro, o órfão, a viúva, o necessitado, os aleijados, os impotentes, os pecadores, os que têm fome de justiça. Há uma inversão social na época. Quem é esse homem que chama os excluídos da sociedade e diz que há um reino que vai os acolher? Que não só diz, mas faz. Leva o seu amor, o seu carinho. Lembra da passagem das crianças? Os apóstolos queriam tirar, porque criança perturba, né? E ele, vinde a mim as criancinhas. Jesus não viera pregar a subversão social, mas apenas o progresso moral. Não é uma revolução coletiva, é uma revolução individual. O Baldi tem uma frase que diz: todas as vossas revoluções aí foram brincadeirinhas, porque a verdadeira revolução é a individual. É um indicador de direção do Evangelho. Então, o olhar para o excluído na época dirigia qual era a ação do Evangelho. Mas não era só para aqueles. Jesus incluía todos, inclusive Pilatos. Você está aí porque o alto te mandou ficar aí. Então, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Então, ele incluía todos, porque todos nós somos incluídos. Para atender um único objetivo. Reparem que agora eu vou trazer para vocês uma reflexão que eu fiz, porque como eu estou nessa área agora, eu acompanho os professores que vêm trabalhando a questão da inclusão. E eles são obrigados, na sua metodologia e na sua prática de ensino, a criar procedimentos para essa inclusão. Porque, por enquanto, é integração. Mas, reparem se não é exatamente o que a lei faz conosco. Há um objetivo comum nessa inclusão. No caso nosso, evolução para a volta ao sistema. Qual é o método que a lei usa para conosco? Planejamento individualizado, avaliação personalizada e mediação para ajuda ao aprendizado. Exatamente o que a lei exige da gente, professor. O aluno tem que ter um PI, que é um planejamento individualizado, tem que ter uma avaliação personalizada e tem que ter mediação. Olha o que a lei faz com a gente. Vamos pensar na Dona Laura. Dona Laura teve no nosso lar, a gente viu ali, um planejamento individualizado. Vai reencarnar, o Ricardo veio antes, e ela preocupada porque ela ia vivenciar situações de dívidas e de débitos de 300 anos atrás. Mas era um planejamento individualizado. E aí os amigos espirituais falavam, e ela nervosa, não vou dar conta, estou com medo. E aí eles fizeram uma avaliação personalizada com ela. Olha só, Dona Laura, você já tem cabedal para isso. A vida não dá um fardo pesado do que as nossas forças, porque senão seria uma lei meio que burra, né? Vamos dar isso aqui porque ele vai cair. Não, é de acordo com a nossa capacidade, porque o maior objetivo da vida é a nossa evolução. E aí dizem para ela, você foi viúva, você lutou tanto para os seus filhos, eram 4 filhos, você depois desencarna e passa 40 anos como uma grande coordenadora de crianças, porque diga-se de passagem que é bônus hora em dobro, fiquei muito feliz com essa informação, porque eu tenho 35 anos de magistério e é uma coisa que eu acredito que eu posso levar. Por quê? Porque que é em dobro? Porque não só a gente tem que falar para a criança, como a gente tem que viver na frente dela isso. Senão ela não aprende. Por isso é mais exigente de nós.
E ela, então, recebe essa avaliação personalizada para dizer para ela que aquele novo planejamento é assim que a gente faz com a criança. A gente dá uma... que deveria, qualquer professor, não para aquele que é deficiente. Você faz uma prova para avaliar e ver o que ficou claro ali. Se não ficou claro daquele jeito, eu tenho que pensar de que forma eu vou trabalhar aquilo de novo, fazer um planejamento em cima da avaliação. Assim age a lei. E a mediação, que agora é obrigada a ter um mediador para esse aluno em sala? Quem são os nossos mediadores? A gente também tem mediador. Os nossos anjos de guarda, os nossos guias e protetores. Que trabalho que a gente dá para eles. São os mediadores, que ficam atenuando aquela meta, aquele objetivo, nos dando força, nos colocando em situações para o aprendizado melhor naquela situação, que é só nossa e de aprendizado íntimo. Tudo é individualizado, personalizado, porque nós estamos incluídos na lei. Bom, os tempos são chegados e vem de novo essa informação confirmando, né? Os mundos considerados do ponto de vista do estado que lhes é próprio e do progresso planetário estão sempre em relação com o estado e progresso dos espíritos que os habitam. Então, nós temos que entender que a lei não força a barra. A lei aceita, a paciência, esse amor é tão grande que ela aceita os nossos passos lentos em relação às nossas éticas, em relação às nossas leis. Reparem que a gente vive hoje situações que nós não aceitamos de imoralidade no passado. A questão da inclusão ela é tão do momento que essa semana, até eu coloquei na palestra, vocês vão ver daqui a pouco. Essa palestra foi construída assim, vamos botar isso, vamos botar aquilo. Por quê? Dia 5 agora de junho, no Jornal Nacional, nós assistimos 2 situações de inclusão. A União Europeia proporcionando a entrada de um americano, né, que é casado com um romeno, como qualquer outro casal poderia ter cidadania da Romênia, dando jurisprudências para outros países que não aceitam um casamento gay. A outra, que eu achei um absurdo, que eu não sabia, é a Arábia Saudita, a mulher agora, em 24 de junho, vai poder tirar a carteira de motorista. Absurdo isso. Não é uma coisa imoral? Eu tenho carteira desde os 18. Crispim está de prova que eu dirijo bem, né? Foi eu que trouxe ele hoje. Lá na Arábia Saudita, só 24 de junho a mulher vai poder ter carteira de motorista. Então, a inclusão é um tema do nosso planeta, mas com progresso moral. O progresso é proporcionado sempre ao grau da inteligência. Tudo é proporcionado, repetimos. As obrigações da humanidade estão sempre em relação com as faculdades humanas. 2 tipos de ética, fala o Baldi no Princípios de Nova Ética, também combinando com Rustem. A ética do involuído e a ética do evoluído. A ética do involuído, ela vê somente fora. O conceito de deficiência mudou na pedagogia e na educação. Não é uma lesão que vai determinar que aquela criança não aprende. Então, isso aí não tem a ver com a essência, não, que nós sabemos na doutrina que o fato da convivência social e da aprendizagem social, junto com a essência, desenvolve o ser. Porque nós somos ainda seres obtusos, inconscientes. E precisamos desenvolver essa essência, e a educação é esse trabalho. A ideia é aquela ideia de Hegel, né, de que a tábula rasa. Então, é essa ideia que permeia. Mas não importa, o conceito mudou. Então, hoje, o oftalmologista, na instituição que eu trabalho, ele determina a doença, né? Ele diz se é baixa visão ou nos fala da cegueira. Em relação à baixa visão, então, porque a cegueira é mais fácil, você faz material adaptado, mas a baixa visão, você não tem como aceitar somente o diagnóstico.
E é no dia a dia com a criança que você vai percebendo o que ela consegue ler, que material ela consegue perceber melhor, que recurso óptico ela pode utilizar. E isso é um desenvolvimento. Eu estou falando só da deficiência visual. Então, com esse novo conceito, a ideia do trabalho médico e do trabalho educacional muda para uma inclusão, não mais para uma integração. Então, o tipo de ética do evoluído era esse de ver de fora. Não é igual a mim, tem uma cor diferente, né? Casou com uma pessoa diferente, tem uma religião diferente, fora as outras exclusões. Então, ele determina, e nós estamos falando aqui também de Rustem, né? Que foi um coadjuvador, complementou a obra de Kardec, quanto ele foi, né, e vem sendo excluído. Muita gente não lê, por pessoas que não têm o prazer de conhecer. E aí determina que a sua verdade é a sua verdade, é a verdade universal. Então, essa é a ética do evoluído, que não conhece e determina de fora. Não é igual a mim. A ética do evoluído, não. Ele vê a substância, e é muito difícil ver a substância. Porque, ao ver a substância, você tem que trabalhar a sua substância. Se é que eu posso falar assim, né, minha substância, eu sou a substância. Mas, enfim, vocês estão entendendo. O trabalho atual da evolução em nosso mundo é de passar do primeiro tipo de ética para o segundo. A ética do evoluído é mais livre, todavia mais rigorosa que a do evoluído. As exigências da substância é mais difícil de subtrair do que as exigências da forma. Então, nós somos criancinhas nessa evolução, na medida em que a gente precisa do concreto para acreditar que aquilo é verdade. O que está fora do concreto, a gente não acredita. Não reflete, não procura, não busca. O evoluído faz isso. Mesmo quando alguém te faz o mal, ele diz, não sabem o que fazem, porque o mal não existe, o mal é a ausência do bem. Vou amar ele aí, porque aquilo é a ausência do bem. O evoluído consegue ver além das atitudes, porque ele vê a substância. Quanto mais uma ética evoluída, tanto mais ela é moral, no sentido de que se aproxima da moral perfeita do sistema. Quanto mais é uma ética evoluída, tanto mais ela é imoral, no sentido de que se afasta da moral e se aproxima da sua negação completa no antissistema. Então, era melhor para a gente que todos aqueles seres inferiores, que a Sueli falou, que abriram as portas, ficassem por lá. Não é? Por que vai vir para cá? Vai dar trabalho, vou ter que fazer alguma coisa. Isso é a ética do evoluído. Segrega, né? No nosso lixo a gente faz isso. Daqui a pouco vai jogar o lixo para outro planeta, porque a gente não quer ter trabalho, não quer pensar naquilo. Não querer pensar naquilo não é amar e não é ser discípulo de Cristo, né? E não é ter esse novo paradigma, desse novo ser, desse novo biótipo, que é o biótipo biológico do Evangelho. Não está fora de nós, ele está dentro de nós. Por isso é um tipo biológico. E nós estamos caminhando para ele. Se exercitarmos e disciplinarmos, né? Nos disciplinarmos. Com a evolução, subido de um nível e respectiva a éticas superiores, muita coisa julgada moral se torna imoral. Vamos ver isso. A gente vai passar agora pela história da deficiência. Reparem que o que era moral, hoje virou imoral. Olha como a gente vem crescendo. Sem querendo se meter muito, mas a gente vem crescendo. Quais são os excluídos do mundo, que sempre foram excluídos no mundo? Grupos sociais, etnias, religião, questão cultural, que também tem a ver um pouco com a condição social, né? Habitantes de comunidade, desempregados, empregos poucos reconhecidos ou marginalizados, condições financeiras ruins. Isso tudo é motivo de exclusão. Gênero, mulheres e homens, a gente sabe até hoje o quanto o salário é diferente, isso tem vindo à tona, né? Nas reportagens, nas estatísticas. A questão da orientação sexual, países que já liberaram, outros que ainda não, né? Nós vimos aqui eu vou passar até
a reportagem. Crianças e idosos, crianças até está melhor. Naquela época do Cristo, não, mas agora a gente tem uma propaganda, né, enorme, conquistando os pais e criança fazendo a propaganda. Quer dizer, eles agora viraram os reizinhos da família, né? Daí o problema que a gente vive com a questão do limite. Mas a questão do idoso na nossa sociedade ainda é um grande preconceito. Eu fico feliz porque eu fiz um concurso na beira dos 60. Porque a lei ainda diz que até os 60 você pode contribuir. Você tem condição de contribuir. Mas nas empresas particulares, depois de um certo tempo, a gente sabe disso. Você é trocado por uma pessoa mais nova, né? São esses medos que sondam, porque a sociedade recrimina. Quando a idade tem uma sabedoria, uma experiência, né? Uma contribuição para dar. E a questão da aparência também, né? Os obesos, os deficientes, os calvos. Nós vimos tanto isso na internet, né? Os bullying por causa da questão da aparência. Né? Meninos que se sentem muito mal, ou porque são magros demais, ou porque são gordos, ou porque têm espinha. Olha, eu trabalhei com adolescentes em escola de classe média alta. Vocês não calculam como essas coisas não vêm da criança, vêm da família e acaba a criança reproduzindo. E são histórias tristes de exclusão. É o roto falando do rasgado, né? Porque todos nós estamos conscientemente excluídos. Não por Deus, mas nós mesmos. Estamos em Deus e nos movemos em Deus. Ele está em nós, mas a gente não sente. Então, a gente está excluído. E aí a gente fala do outro. Né? Bom, na história a gente vai ver que isso vem permeando, né? E vem se modificando aos poucos, igualzinho nos fala Rustem, né? O progresso moral, de acordo com a capacidade humana, vai modificando as suas leis, porque nós estamos aqui em ascensão evolutiva. Então, os antigos egípcios e os hebreus achavam os deficientes como doentes graves, né? Por problemas mentais, eram provocados por maus espíritos, demônios ou por pecados de vidas anteriores que deviam ser pagos. A questão da impureza, doença e pecado, eu trouxe só um item aí do Levítico, que fala que você não pode ir no templo levar sua oferenda, porque você é impuro, né? Mas existem uma série de citações, já naquela época. Nos gregos e romanos, a mesma coisa. Eram consequências diretas de pecados ou de crimes cometidos. O ideal da busca dos corpos perfeitos, a gente sabe na história, lá no quinta série, quando a gente deu Esparta, né, quando a gente viu Grécia. Os meninos que tinham qualquer deficiência estavam fora, completamente. E era justificado, não havia crime nisso. Não havia crime. Lançavam as crianças em abismos ou deixavam elas abandonadas em cavernas e florestas. Os índios também faziam isso. Com o cristianismo, aí nós vamos passar por uma outra fase com o cristianismo. O asilo vai garantir o teto, o alimento, mas há o isolamento e a discriminação. Constantino I, né, cria serviços assistenciais junto à igreja, subsidiados pelos súditos, que são esses nomes, Lobotrófion e Tifoloqueimon. São abrigos para cegos e pessoas pobres e abrigo para pessoas vítimas de limitações físicas crônicas. Então, já começa a aparecer um outro olhar para o irmão deficiente. Na Idade Média, acreditava-se também que tais males resultavam de maldições, feitiços, bruxarias, atuação do demônio. Tudo que não era entendido, que saía da normalidade, era demônio, bruxaria. A prática de sacrificar foi regredindo, passando à prática da exclusão, onde as crianças cresciam separadas, ridicularizadas e desprezadas. Com o Renascimento, começa a humanidade a viver uma outra... Eu estou falando do Ocidente, né? Da nossa história, ligada mais ao Ocidente mesmo.
começa a haver, então, os estudos relacionados à medicina, à psicologia, né? E isso vai mudando um pouco esse quadro, né? Acontecem os primeiros inícios de atendimentos, mas os casos de retardo mental não eram considerados. Eu não sei na psiquiatria, mas existe uma história de evolução que antes, hoje a camisa de força não é mais aceita. Quer dizer, isso tudo faz parte dessa evolução e dessa ética moral que vai evoluindo com a nossa capacidade, com o nosso conhecimento e a nossa capacidade de mudar em relação ao conhecimento. E são pessoas, né, que sofrem quando trazem uma ideia nova, mudando isso, como a Anísia da Silveira, agora que eu estou me lembrando, que eu vi o filme, né, não que eu conheça particularidades, mas a gente sabe que são pessoas que sofreram, né, discriminação pelas ideias que traziam, mas trazendo um conhecimento que ia mudar a atitude do mundo. O rei Henrique VIII, nos séculos XV e XVI, promulga a Lei dos Pobres, taxa de caridade dada pelos súditos para abrigar os excluídos. Então, a gente já começa a ver, na história, alguns caminhos diferentes. Não podemos esquecer que, no nosso século passado, nós vivemos aí o programa do eugenismo, né? Quem era doente físico e mental, doente incurável, não tinha nenhum reconhecimento. Foram 275 mil pessoas assassinadas por conta desse programa de perfeição orgânica, né, física. Após a Segunda Guerra Mundial, com a formação do Estado de Bem-Estar Social, os países europeus começam a assistir os deficientes. O que acontece? O sujeito nasce perfeito, defende a sua pátria e volta deformado. Aí eles começaram a cuidar desses patriotas, afinal, eles lutaram pela pátria. Então, começa a ter um olhar diferenciado. Na Grécia, também, já a gente percebe pela história que também foi pioneira na reabilitação, porque isso é reabilitação. Bom, peguei por curiosidade, e aí eu quero ver quem conhece esse artigo, vamos fazer um quiz. Quem conhece esse artigo aí, de 1866? Revista Espírita, de 1866. As mulheres têm alma. Pergunta. Kardec faz um artigo para justificar um título como esse. As mulheres têm alma? Está lá. Revista Espírita, janeiro de 1866. Para vocês verem como é que nós somos. Discriminamos a mulher, achamos que ela era feita para servir ao homem. A própria Émile Collion tem um artigo, né, sobre o valor da mulher, como os homens, pelo espírito de Etienne, ela recebe o espírito de Etienne e fala sobre o valor da mulher, como ela pode contribuir na educação maternal, né, que foi um livro editado também pela Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes. Os tempos são chegados. As associações, diz o tomo 3, as instituições de beneficência que mantendes são boas, porque provam em vós o desejo de fazer o bem, de socorrer vossos irmãos. Mas, sem desprezardes os socorros materiais, esforçai-vos por socorrer o moral dos homens. Então, olha o lembrete dos apóstolos. A gente tem que passar para um outro nível. Saiu da exclusão, da segregação, está passando para a assistência, mas, olha só, mais do que assistir, nós temos que incluir, ser caridoso, amar, incluí-lo como irmão. Esse é o progresso moral. Podereis, então, dizer que a miséria material cessará no planeta terreno quando dele for expulsa a miséria moral. Então, nós fizemos aí um pequeno gráfico com a evolução da ética em relação à deficiência. Olha lá, começamos com a exclusão, e aí eu coloquei uma figurinha de um cego sendo levado por outro cego. Eu achei que lá embaixo era um abismo, então eu coloquei aquela figurinha.
Segregação é uma pedinte na rua. E estamos a caminho da inclusão. Na verdade, nós vamos questionar ainda essa inclusão. Mas esse é o percurso dessa ética, desse progresso moral em relação à deficiência no nosso planeta. Ali, nessa figurinha aqui, eu trouxe uma atividade que foi feita no Colégio Pedro II pelos alunos cegos do Instituto Benjamin Constant. E foi muito interessante, por quê? Porque nós levamos os alunos cegos que sabem trabalhar com soroban. Soroban é um ábaco de matemática, mais ou menos, parecido. E eles fazem cálculos mentais com muita facilidade. E como nós temos um convênio com o Pedro II, no ensino médio, a coordenadora falou comigo: Regina, os alunos chegam lá, mas eles são muito bons em cálculo mental. Não, vamos bolar uma atividade para os cegos levarem para os alunos menores esse soroban? Então, nós fizemos uma atividade, foi televisionada pela TV educativa, né? E o professor de matemática está aqui ensinando o uso do soroban e fez uma brincadeira com eles. E o mais interessante, depois nós fizemos uma entrevista com os alunos cegos. Eles disseram, foi a primeira vez que nós fomos enaltecidos, nós fomos valorizados, os meninos queriam saber, não porque eu era cega, não como é que eu tinha sido cega, não como eu tomava banho, não, mas como é que eu aprendi a matemática daquele jeito. Então, são saberes partilhados quando quem fala é o deficiente. Foi uma experiência muito interessante, que tem a ver com essa inclusão. Porque, normalmente, quando ele entra, ele é visto como vítima e coitadinho. A gente vai querer ajudar, mas a gente não dá a estratégia de autonomia e independência para ele. Chega um cego aqui no centro, a gente vai logo, mas se a gente passeia com ele pelo centro, mostra para ele os espaços, ele vai criando um mapa mental do espaço e ele vai vir sozinho. Não precisa dessa assistência. Então, o progresso moral significa nós darmos as condições para que ele caminhe e seja independente, seja autônomo para fazer as suas escolhas. Ele não pode ser vitimado, a não ser casos extremos que precisem do nosso cuidado, está doente, enfim. Reparem que eu trouxe uma charge, pena que não foi feita pelo Rogério, né? Mas tem um professor de costas num quadro negro. E ele diz assim, a prova é amanhã, veja bem, ouça, olhe. Que é o que a gente, professor, às vezes fala, né? De costas para o aluno, tem um cego com ponto de interrogação, porque o professor fala, veja bem, olhe. Né? O surdo não entende nada, ele está de costas. Então, isso é integração. Ele está na sala? Está na sala. Ele está em sala de aula com os colegas ali? Está. Mas ele está incluído? Não. Professor de costas, o aluno surdo não ouve nada. Ele pode ter leitura labial, aí o professor tem que falar, saber falar com ele. O outro cego não pode ter um quadro negro para você escrever. Como é que o cego vai ler? Eu já vivi isso, né? Porque quando eu agora estou na área da gestão, mas quando eu entrei lá, eu falava assim, você está vendo, mas é o ver no sentido... Eu não sabia como eu dizia, né? Era no sentido de sentir. Não, tia, tem problema, pode falar essa palavra, o garoto falou para mim. Tia, pode falar essa palavra, não tem problema não. Porque eu não sabia de que forma... Então, é um grande aprendizado, né? Bom, então isso aí é integração, não é inclusão. Aí nós temos uma imagem que passou muito na internet, né? Ali, no primeiro tópico aqui desse quadrante, nós temos a exclusão, que fez parte da nossa história, os ditos normais estão fechados num círculo e todos os excluídos em volta. A segregação ainda é uma situação de exclusão, porque você tem o grupo dito normal
num círculo e o outro separado, né, isolado, de deficientes. A integração, você tem eles juntos, mas também separados, porque não há ali o apoio, o acolhimento, né? E a inclusão são todos juntos, juntos e misturados e aprendendo juntos, né? Estamos em fase orgânica de coordenamento e estabilização. Essa grande criação iniciada pelo direito romano. Mas ai de nós, disciplina e não justiça. Constitui-se a balança, ninguém, todavia, nos garante ser o peso justo. Cristo, solapando os fundamentos do império, já pregava muito mais que a disciplina, a justiça. Mas também é verdade, para chegar a esta, necessário se tornava passar por aquela. Não se poderia passar do plano da força ao da justiça sem percorrer o trajeto representado pelo equilibrado método do jus romano. Então, nós estamos... O Baldi tem uma frase que diz assim: ou a gente muda o nosso destino, ou o destino muda a gente. E o destino do planeta, agora, nesse momento, com grande propagação, com grande conhecimento que nós temos na ciência, vem mudando o nosso destino. Essa é a nossa hora. Olha quanto conhecimento a gente tem com a doutrina, com as obras coadjuvantes. Ou isso tudo que nos vem à mão muda a gente, ou vai mudar de outra forma. Então, reparem, olha só o que vem acontecendo no nosso planeta. Em 81, a ONU já vem falar sobre o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. Em 81. Em 82, ela cria uma resolução falando da igualdade de oportunidades, garantindo a todos os deficientes o acesso ao sistema geral da sociedade, meio físico e cultural, habitação, transporte, serviços sociais e de saúde, as oportunidades de educação e de trabalho, a vida cultural e social, e, inclusive, instalações esportivas e de lazer. Isso em 82. Na Espanha, em 94, nós tivemos a Declaração de Salamanca, falando, é um dos mais importantes documentos de inclusão social. No Brasil, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases, de 96, que fala que se entende por educação especial, para efeitos dessa lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Em 2015... Em 2015... Ele acrescenta essa lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, vai mais além agora, há pouco tempo, em 2015. Praticar, inclusive dando multa. Olha só, o direito romano. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, pena é reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, se o sujeito não aprende pelo amor, ele vai aprender pela multa, né? Aumenta-se pena de 1/3 se a vítima encontrar-se sob cuidado e responsabilidade do agente. Em 89, olha só, serão punidos na forma... Aí se estende. Serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação ao preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E, depois, em 89, ele acrescenta os crimes por gênero, sexo e orientação sexual. É engraçado que a lei vem antecipando, exigindo de nós uma sociedade mais justa. Eu entrei na internet e vi, olha só a orientação desse advogado. Que quando você começa a pesquisar essas coisas, vem logo um advogado que ajuda, não sei o quê, porque pensa que você está querendo ajuda nesse sentido, né? E aí eu tirei. Olha só o que ele fala. Primeiro, ele fala do preconceito. E diz, no ambiente do trabalho, pode causar sérios problemas. Vai aí algumas dicas para amenizar os problemas. Campanhas e palestras, estímulos à convivência de diferentes tipos de pessoas, criação de dinâmica, disponibilização de auxílio. Aí ele fala, depois ele fala assim, ele termina. É preciso respeitar para ser respeitado. Não faça com outro que não gostaria que fizesse com você.
Ele vai usar as palavras de Jesus, né? Não faça ao outro que não gostaria que fizesse você. Vai falar Kant também, né? Pense e reflita. Preconceito é crime e não vale a pena. Aí nós estamos cercados na nossa vida social desses cartazes, né? Você vai para um shopping lotado no Natal, não tem uma vaga. E na porta do elevador está ali a vaga do deficiente, da gestante, do idoso. Ai, meu Deus do céu. E meu primo, que agora fez 60 anos, ele falou, agora eu tenho um cartão do idoso. Para poder estacionar. Né? Pinta aquela coisa assim. Jorge fala muito. Ai, põe ali naquela vaga. Não, Jorge, não pode botar naquela vaga. O Jorge que você está falando é aquele do... Então, repara, olha lá. Dia da Consciência Negra. Lei da inclusão do deficiente já está em vigor. Aqui é uma foto de uma criança cega com um cachorrinho guia. Atendimento preferencial nas instituições. Para quem? Para aqueles que eram deficientes no passado, eram segregados, excluídos e assassinados. Olha como nós estamos evoluindo. Os filmes, gente, porque é tão interessante que vem como um bloco, né? A lei vai sutilmente, começa com um cara que faz a lei, depois começa com punição, mas ela também dá um acervo pedagógico para a gente se sensibilizar. Nós tivemos um filme aí que foi sucesso, que foi O Extraordinário. Minha nora, Regina, você tem que ver esse filme. Eu chorei o filme inteiro. Porque é sensibilização para a mudança. Então, olha, tem esse filme indiano, que outro dia nós vimos também. Tem um filme brasileiro sobre Down, né, que foi feito aí pelo artistas nossos. Antigamente tinha aquele Perfume da Mulher, sobre um cego que ficou apaixonado e dançou aquela música maravilhosa, né? Os Intocáveis, Uma Lição de Amor, A Bela e a Fera, mostrando que por trás daquela forma existe uma essência, que nós temos que conhecer aquela essência e não discriminar. E o que faziam os homens em volta, né? Queriam bater, queriam assassinar, porque era uma fera. O homem-elefante. Isso eu peguei algumas da minha realidade, mas tem um infinito aí, né? Bom, vou falar um pouquinho. Por que vou falar um pouquinho disso? Para mostrar a vocês o momento, sim, que estamos vivendo. Eu trabalho nesse instituto, chamado Instituto Benjamin Constant. Antigamente era um Instituto Imperial dos Meninos Cegos. É essa potência aí na Urca, um prédio maravilhoso, arquitetado pelo comendador Francisco Joaquim Bittencourt da Silva. Ele foi secretário da Comissão Central para o Auxílio aos Bezerra de Menezes, quando o doutor Bezerra desencarna. Ele faz parte de uma comissão que arrecada dinheiro para ajudar a família, porque vamos nos lembrar que o doutor Bezerra não tinha aposentadoria naquela época, quando ficou doente. E ele ficou 2 meses acamado. E ele ganhava pelo salário que recebia como médico dos pobres, quer dizer, ganhava pouco também. Então, quando ele desencarna, a família fica em penúria. E esse arquiteto desse prédio, de outros na cidade do Rio de Janeiro, o primeiro Pedro II, o prédio da UFRJ, foi construído por esse arquiteto aí, espírita. O Imperial Instituto foi criado em 1854 por Pedro II, mas o mais interessante é que a vida, nós somos tão atrasados que a vida proporciona situações para fazer o que ela quer. Olha como é que foi a criação desse instituto. Bom, isso aqui é um instituto, ele está vinculado direto ao Ministério da Educação. O instituto está aqui, olha, aqui. Aqui está o Instituto Benjamin e aqui está o INES. Aqui está o Instituto, aqui está o INES. Esses dois estão acima das escolas técnicas, da CAPES. Hã? INES é Instituto Nacional dos Surdos, né? Os dois são subordinados diretamente ao Ministério da Educação.
Nós não temos ninguém acima da gente, a não ser o MEC. Então, nós somos um instituto que trabalha com a deficiência visual e estamos ligados ao Ministério da Educação. Tá? É um instituto que tem vários departamentos para atender, e nós somos pagos, vamos combinar que relativamente bem pagos, porque somos professores federais, mestrado, doutorado nos dá uma condição melhor de salário. Reparem, tudo para servir a deficiência visual. Olha a quantidade de departamentos. O meu é esse aqui, que dentro desse tem essas chefias, essas divisões. Mas tem o departamento médico de reabilitação, quem fica cego, ele é reabilitado lá. Tem o departamento de produção de material, que vai para o Brasil inteiro, todas essas cartilhas que são autorizadas pelo MEC para fazer parte de escola, vai para lá, porque lá tem imprensa braille, faz o braille, adapta o material e manda para o Brasil inteiro. Problemas N nós temos, tá? Que a escola pede, lá do Amazonas, a gente faz, só chega no ano seguinte, a criança já está no outro ano. Mas, enfim, não vamos entrar nesses detalhes. Mas, reparem, isso aqui tudo financiado pelo governo federal. Então, antes o que era discriminado, antes o que era segregado, antes do que era assassinado, está aí, com professores doutores, trabalhando o material. A gente considera a inclusão importante, tanto que a gente pensa de que forma o Instituto vai ajudar nessa inclusão, porque ainda não é inclusão, por isso que ele ainda existe. Aqui nós temos algumas fotografias das atividades. Olha, um mapa tátil e a professora explicando. Aqui foi a época da Olimpíada, eles fizeram um canudo em braille para as crianças sentirem a tocha, isso, a tocha. Aqui o goalball. Aqui é um goalball, futebol com bola de guiso. A única coisa que tem que acontecer, a gente tem que ficar em silêncio, não dá para gritar, né? Falar, ei, está chegando, porque eles não escutam o barulho da bola. Então, a arquibancada tem que ficar bem silenciosa para o jogo acontecer. Aqui é um professor cego ensinando a um cego, tem até isso, né? Porque eles colam. Outro dia a gente teve um problema lá, Regina, a gente precisa da sua ajuda. O professor é cego e as crianças estão colando, porque tem baixa visão e tem cego. O cego que é cego, tudo bem, não vai olhar, mas o baixa visão estava ali colando. Aí a gente teve que arrumar uma estagiária, ficar lá, né? Porque a professora sentia o movimento. Regina, estou desconfiada que eles estão colando. Ali também é um trabalho feito no Rio Sul, que é perto lá do Instituto, de orientação e mobilidade. Para o sujeito ser independente, ele saber se movimentar numa cidade, no seu bairro, chegar até a sua casa. Então, isso é evolução e progresso moral. Bom, como é que o Instituto... isso aqui eu achei no jornal uma coisa interessante para vocês verem como a gente caminha lentamente. Esse jornal é o Jornal do Comércio, 11 de dezembro de 1857. Quando se fundou o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, todas as vistas dirigiam-se ansiosas para aquele estabelecimento, e ninguém sabia bem que esperanças conceber a respeito dessa nova casa da educação. Então, repara, você dá um dinheiro público, no caso ali era o imperador, e eles começaram a desconfiar para que servia aquela casa de educação. Cego não aprende, cego não pode aprender, cego tem que esmolar. Então, saiu no jornal que eles ficaram encantados com os exames. Os duvidosos já foram tranquilizados pelos resultados dos exames dos anos anteriores e que o público presenciou nos exames desse ano. Excedeu todas as esperanças, por maiores que fossem. Então, a gente diz que o outro não é capaz, porque externamente ele não é igual a você. Quem somos nós? Agora, a criação do Instituto também foi uma coisa muito interessante que a lei utilizou. Porque não havia, nessa época, essa política de inclusão.
Não havia, nessa época, política de inclusão, em 1854. Acontece que Dom Pedro II tinha um médico chamado Xavier Sigaud, que, inclusive, é aquela rua ali na Urca, que faz esquina com o Instituto. Médico que tinha uma filha cega e que não estudava. Um dia ele descobriu que tinha um menino recém-chegado de Paris, com 18 anos, que era cego e poliglota. Ele, então, contrata esse menino, José Álvares de Azevedo, ninguém conhece. O cara vem para o mundo para isso. Vou dizer para vocês o que aconteceu com ele. Ele vem, o doutor Sigaud, com condições financeiras, contrata o José Álvares de Azevedo, um menino de 18 anos, que aprendeu o braille lá no Instituto Imperial de Paris, pelo método de Louis Braille, que foi criado em 1805. E ele sabia línguas capitais, sabia tudo. Quando ele começa a dar aula para a filha do doutor Sigaud, que era médico do Pedro II, ele fala, puxa, eu conheci um cego, você vai ficar impressionado com esse cego. Não sei se ele falou assim, eu estou exagerando. Mas ele sabe tudo, eu estou impressionada. Minha filha está aprendendo, já sabe falar, já sabe escrever, já está fazendo cartas, já está... Mas aí o Pedro II ficou interessado. É mesmo? Ele fala várias línguas? Ele sabe as capitais? Ele sabe tudo. Marca um encontro com ele. Lá no museu, nós temos um museu, então tem uma maquete, Pedro II alto, né, porque ele era alto, e o José Álvares de Azevedo, menino de 18 anos, ali com ele. E ele faz um quiz com o menino. Capital de não sei o quê, fala em francês, fala em inglês, fala... E o menino deu um show de sabedoria e de conhecimento. Ele falou assim, eu estou tão impressionado com você, rapazinho, que eu quero que você me diga o que eu posso fazer para o Brasil, na sua opinião, para os brasileiros cegos. E ele falou assim, eu queria que você fundasse um instituto igual eu estudei lá na França. E ele participou de toda a construção. Só que ele desencarnou antes do lançamento da pedra fundamental. Quer dizer, ele só veio para isso. Ele só veio para isso. O acaso, né? A coisa assim, como a gente não pensa nisso, aí pega o sujeito, faz isso, aí cria um instituto. Então, isso aqui foi também a reportagem que eu peguei no Correio Mercantil do Rio, 19 de março de 54. Faleceu ontem e sepultou-se hoje no cemitério São Francisco de Paula o jovem fluminense José Álvares de Azevedo, filho do senhor Manuel Álvares de Azevedo, que, em bem tenra idade, em consequência de uma oftalmia purulenta, perdeu a vista. Dotado de um talento superior, foi por seu pai mandado educar-se no Instituto dos Cegos, em Paris, onde esteve por espaço de 6 anos, passando sempre por um dos alunos mais distintos dessa célebre instituição. A morte do senhor Azevedo foi uma perda bem sensível para a sua família e para o país. O senhor Azevedo, contando apenas 20 anos, era um moro de bastante instrução e devia ser um dos professores do Instituto dos Cegos do Rio de Janeiro. Então, ele só veio para isso. Em 2 anos, ele conhece o Pedro II com 18 anos e, aos 20, desencarna. Antes, ele desencarna em abril e o Instituto é fundado em setembro. Aqui está ele, uma foto. Coloquei alguns personagens aí no meu limite de entendimento, porque tem outros aqui, com certeza eu deixei de citar, por ignorância, tá? Quero deixar bem claro. Louis Braille, que vai criar uma linguagem para o cego, né, com pontuação, porque antes era em relevo, era enorme. Aqui, Dorina Noil, que é uma fundação em São Paulo, que tem muito trabalho interessantíssimo para o deficiente visual. Aqui, eu trouxe uma história interessante, que valeria a pena vocês depois entrarem no YouTube, existe um filme sobre ela, que é a Helen Keller, né? Os mais antigos devem conhecer pelo nome. Surda, muda, e que aprendeu, né, com a professora Anne Sullivan e virou uma baluarte, né? Veio ao Brasil, foi à Índia, encontrou-se com Mahatma Gandhi. Então, ela tem uma trajetória, inclusive, ela acho que acabou até batendo. Não, ela não aceitava.
o dedo na língua. Ela falando na ONU, falando em vários lugares do planeta sobre a inclusão, sobre a inclusão. É uma história muito bonita. E colocamos também o professor Luiz Antônio Mileco, que desencarnou em 2010 e foi um personagem que ajudou muito na inclusão. Por quê? Criou a SPLEB, Sociedade Pro Livro Espírita em Braille. Eu não sei se dá tempo. Dá tempo não, né? Ah, então tá. Ele cria uma sociedade para o livro Espírita em Braille. Olha só que genial. Ele era professor lá do Instituto, vai se reunir com outros colegas cegos, espíritas, e falam, caramba, a gente não tem livro espírita. A gente nem passa pela nossa cabeça isso, gente. A gente tem que olhar o outro. E aí ele falou, vamos criar uma sociedade pró-livro espírita, para dar autonomia e independência ao cego estudar o espiritismo. Então, eu vou passar rapidamente um vídeo de uma professora do Instituto. Não reparem, porque eu não sou igual o Estevão, nem o Rodrigo, eu fiz amadoristicamente, mas reparem, ela é professora do Instituto e vai falar, ela é diretora da SPLEB, e ela vai falar da importância da inclusão de livros espíritas para os cegos, né? Podemos passar? 5 minutinhos só, tá? Que ela vai historiar. Aliás, quem fez o dicionário em Braille também foi a mãe da mulher, a avó da Wanda Joviano. Trabalho na Sociedade Pro Livro Espírita em Braille como, bom, lá eu sou trabalhadora já há muitos anos, né? E atualmente eu sou diretora de atividades doutrinárias. A Sociedade Pro Livro Espírita em Braille, que a gente chama de SPLEB, que é a sigla, né, as iniciais, ela foi criada em 1953 pelo Luiz Antônio Mileco, junto com mais 2 pessoas, que foi o Marechal Mário Travassos e o Marcos Vinícius Teres, que é o único que está encarnado até hoje. O Marcos Vinícius e o Mileco são cegos, né? Mileco era cego nessa encarnação, e eles dois sentiam, naquela época, muita dificuldade para estudar a doutrina, porque praticamente não havia livros em Braille. Eles dependiam de alguém que lesse, dependiam das palestras, e naquele tempo não havia YouTube, né, internet. Eles precisavam mesmo muito do rádio, os poucos programas espíritas que havia, e eram poucos mesmo, e da leitura alheia, o que não é tão agradável, tão oportuno, porque o estudo nas próprias fontes, como é proporcionado pelo Braille, você estuda quando pode, quando quer, aonde quer, né? Então, eles precisavam ter livros espíritas em Braille. E, para quem não sabe, o Braille é o nosso sistema de leitura escrita, né? Criado pelo Louis Braille, que era um cego francês. Foi criado esse sistema. Começou a ser em 1825, na França, em Paris, né? E, enfim, aí o Mileco e o Marechal e o Marcos, eles dois começaram a conversar, a pensar numa instituição mais ou menos nos moldes da Sociedade Bíblica do Brasil, que
também imprime livros em braille para os evangélicos, sendo que eles se dedicam basicamente à Bíblia, né? E eles queriam publicar, primeiramente, as obras da codificação, mas também tudo que fosse possível. E até que o Mileco conheceu o Marechal Mário Travassos. O Mileco, a essa altura, ele já lia crônicas espíritas no rádio, já participava de algumas reuniões. Então ele conheceu o Marechal Mário Travassos e começou a conversar com ele a respeito dessa ideia, e os três então começaram a trabalhar em cima dos estatutos e buscando apoio de pessoas e de instituições, até que a SPLEB começou a funcionar em 53 com assim uma sede provisória dentro da agremiação espírita Pedro II e com a imprensa braille, usando, né, os materiais, o material mecânico, né, as máquinas do Instituto Benjamin Constant, por uma concessão gentil da direção, que fora do horário do expediente permitia que os voluntários da SPLEB viessem trabalhar aqui, naturalmente com material próprio, né? Não era material do governo. E a SPLEB começou assim, com essa simplicidade, arrecadando sócios e promovendo eventos. E claro que com isso muitos cegos começaram a ler sobre espiritismo, e muitos cegos conhecidos do Mileco, conhecidos do Marcos, começaram a se interessar e procurar, e começou a haver uma divulgação, enfim, e até que, claro, muitos começaram a frequentar a SPLEB, também nas atividades doutrinárias, também como voluntários na produção de braille, enfim, e a SPLEB, com isso, ela contribuiu muito, na minha opinião, né, com a entrada dos cegos no movimento espírita, porque eu sou filha de... Aí nós vimos, então, a contribuição desse espírita no acesso aos livros espíritas. Depois eu fiz uma entrevista longa com ela, numa outra oportunidade, porque eu perguntei também na inserção do cego no movimento, e ela diz que contou coisas hilárias, gente, entendeu? Que não acreditam que um cego pode ser médium vidente. Então, assim, nós temos que tomar um cuidado para não ficarmos na ética do evoluído, que só vê o externo, né? Como que... E ela disse, Regina, o Mileco via barba, via coca, e dizia, está aqui fulano de tal, com uma barba assim. Aí a pessoa dizia, ele era assim mesmo. Aí eles ficavam, como é que ele, cego, vai ter... Quer dizer, são coisas que nós temos que orar e vigiar, né? Então, nós temos aqui, finalizando, né, alguns dados interessantes. Isso aqui é um mapa do planeta mostrando que pessoas com deficiência não têm direitos garantidos em 76% dos países. Quer dizer, hoje já há um olhar sobre isso, né? Aí no colorido do mapa... gente, esqueci de falar que o nome dessa professora é Ana Cristina Hildebrand. Ela está nos assistindo. Um beijo, Ana. Foi muito boa a sua contribuição aqui. Nesse mapa que nós temos aqui, de algumas cores, nós temos países que não têm disposição relevante sobre a questão da inserção, países que não têm proteção específica para deficientes, países que aspiram os direitos iguais,
países que garantem direitos iguais, mas permitem exceções, países que garantem direitos iguais e ações afirmativas. Isso é importante, porque a ação afirmativa faz o governo repensar as suas leis, né? Então, esse é um mapa que mostra essas constituições, né, que são criadas nas suas legislações, que não incluem a proteção específica, mas isso já faz parte de um estudo, porque se quer caminhar para avançar, né? Aqui eu trouxe as 2 reportagens que eu falei no início. Aqui, o último país que proibia mulheres de dirigir, a Arábia Saudita, começa a expedir carteira de motorista para ela. Gente, é o último país, olha que coisa boa. Não vai ter mais isso em nenhum outro país. Cônjuge de europeu gay tem direito a residir na União Europeia, decide o tribunal. Aos trancos e barrancos, a gente sabe que está rolando ainda. Então, que planeta é esse? Quem te dá o direito de dizer o que é certo e o que é errado, se nós todos caímos? Todos somos deficitários dessa realidade que somos nós e que ainda não abraçamos isso, ainda não vivenciamos isso. E aí a gente dita regras, isso pode, isso não pode. É um involuído ditando regra para involuído, né? Os tempos, então, são chegados. Jesus não veio para julgar o mundo, mas para salvar, pois que veio para ensinar aos homens como devem viver e morrer, tendo em vista o progresso do Espírito. Veio para regenerar a humanidade, ensinando e exemplificando-lhe todas as virtudes, traçando para todos os homens, quaisquer que sejam, judeus ou gentios, a estrada que, a abstração feita de todos os cultos exteriores, os conduzirá à fraternidade e por essa unidade, obedecendo à lei de amor, praticando, portanto, a justiça e a caridade. Isso está nos 4 evangelhos, tomo 4, número 43. E ainda, no tomo 3, preparai-vos, não obstante, e fazei com que todos os esforços, organizando com os corações cheios de humildade, de desinteresse, de justiça e de amor e de caridade, sociedades para o trabalho de ordem material, de ordem moral e de ordem intelectual. Essa é a verdadeira inclusão. Que os ricos deem abundantemente aos pobres, trazendo para cada um as tais associações o tributo das faculdades que possam dispor, a fim de que se espalhem e desenvolvam a educação, a instrução moral e intelectual. Então, agora o momento é de inclusão. Integrar é dar o dinheiro, fica lá, mas dá meios de autonomia, dá meios de independência. Isso é instrução, educação moral e intelectual. E a gente termina com o testamento de Rustem, né? Um testamento inclusivo. Olha só, ele deixou dinheiro para os pobres da comunidade de Arbil, mas não deixou só dinheiro. E deixou dinheiro para estabelecimento de surdos, para asilo de crianças abandonadas, para os advogados necessitados, para a doméstica ao meu serviço, para a obra dos aprendizes, educação. E para cada uma das 9 sociedades de beneficência de Bordeaux. E nos deixou esse maravilhoso trabalho, né, que são os 4 evangelhos que nós viemos estudando ao longo dos congressos e individualmente. Que Jesus nos abençoe, que nos proteja nessa caminhada de evolução individual, de luta, de batalha, né? Como falou a Sueli, lembrou de Paulo, né? É um ir e vir, né? Porque sempre faço o que eu não quero, não consigo viver o que quero. Essa é a nossa luta interior, para que em breve, né, quando o tempo chegar, porque ele está chegando, mas quando ele chegar, a gente possa dizer: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Para mim, viver é Cristo. Muita paz. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org